Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar como o uso da tecnologia tem simplificado o processo de compra e venda de imóveis. E para este assunto a gente convidou o Leonardo Azevedo, ele que é cofundador da AP11. Leonardo, seja muito bem-vindo ao canal Empreender para essa entrevista especial. Olá, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite, representar aqui a P11 nesse programa tão especial. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece aqui você ter aceito esse convite de participar conosco dessa entrevista, desse bate-papo especial para falar sobre a importância da plataforma digital nesse mundo do imobiliário. Leonardo, como é que funciona esse processo de compra e venda via internet? Bruno, são vários aspectos, né? Esse processo de compra e venda do imóvel é considerado possivelmente a decisão mais importante, né, do ponto de vista econômico da vida de qualquer cidadão, né? Na maior parte das pessoas, o imóvel vai ser o bem de maior valor que ele vai adquirir ao longo da vida. Então, não é uma decisão que é tomada muito rapidamente, né? É uma decisão que as pessoas planejam, as pessoas se preparam para tomar. E o digital ele vai permeando todo esse ciclo, que é bem importante e longo, como eu disse, né? Ajudando as pessoas a, primeiro, entender o seu potencial econômico-financeiro para poder fazer a aquisição do imóvel, depois fazer a busca propriamente dita, ter uma capacidade de comparar essas opções de uma maneira melhor. Depois, no momento lá da formalização, né? Ajudar na digitalização dos contratos. Esse é um movimento que também está acontecendo com bastante força no mundo inteiro e aqui no Brasil também, e conectar isso com o crédito imobiliário, né, que é um elemento muito importante para boa parte das pessoas, né? Cerca de 55% dos imóveis são comprados com crédito, então é importante colocar isso também. Então a plataforma digital cobre essa função de ajudar as pessoas ao longo desses vários momentos do ciclo. E você vê que então a gente precisa reunir uma grande quantidade aí de, né, funcionalidades para poder servir as pessoas ao longo desse ciclo tão importante na vida delas do ponto de vista de decisão econômica, né? Ou seja, o objetivo é garantir uma maior transparência, dar mais agilidade e uma forma mais segura e até mais barata, né, Leonardo? Exatamente, ou seja, o tema da transparência que você tocou é um tema muito importante, né? Existem mercados, né, e aí é importante a gente fazer as comparações internacionais, onde os dados são muito, muito transparentes, né? Então, vou pegar o benchmark aqui, que é o mercado americano, né? Quando você olha para uma propriedade no mercado americano, você tem a facilidade de entender todo o histórico de transações daquela propriedade. Quem comprou, quando comprou, a que valor comprou, ou seja, esse dado é bastante público, né? Então imagina você que ao tomar uma decisão com base nesses dados, você sabe que a precificação que você vai estar usando é uma precificação bastante justa, certo? Você não vai estar comprando o seu bem num risco dele perder valor no futuro ou num risco menor, porque você tem essa transparência de dados. Então, esse foi um dos elementos que a gente priorizou bastante na construção da empresa, ou seja, na medida em que a gente consegue reunir mais dados sobre os imóveis, né, especialmente dados comparativos, né, aqui no Brasil isso é bem importante, a gente consegue dar uma segurança maior para as pessoas tomarem essa decisão. E acho que eu destacaria também o aspecto do planejamento, viu, Bruno? O aspecto do planejamento é muito importante, assim. Como, de novo, os números da transação imobiliária são muito grandes para a maioria das pessoas, você ter uma capacidade de fazer um planejamento econômico-financeiro é muito relevante. Então, por exemplo, dado que eu preciso adquirir um imóvel de 2 dormitórios, vamos dizer, que é o pãozinho quente do mercado, em que regiões eu consigo comprar, dado que eu consigo economizar uma entrada de 100 mil reais nos próximos 5 anos, ou seja, com base nessa informação, né, da sua necessidade, daquilo que você tem capacidade de economizar, especialmente para o assunto da entrada, você consegue ajudar as pessoas a fazer um planejamento, ou seja, qual o tamanho do imóvel e onde vai estar esse imóvel que cabe no bolso dele.
E isso, você imagina, é a realidade da maior parte dos brasileiros, né? Ou seja, a gente não tem facilidade para comprar exatamente o imóvel que a gente sonha. A gente vai comprar o imóvel que é possível, né? Que o nosso bolso alcança. Então, ajudar a fazer essa, vamos dizer, coordenação entre a sua capacidade de comprar e o imóvel que vai ser possível é algo muito, muito relevante na plataforma digital. E que antes ficava muito relegado às pessoas consultarem parentes e amigos, eventualmente conversarem com um corretor de imóveis, mas elas tinham dificuldade de se servir de maneira mais autônoma, ou seja, eu quero fazer cenários para mim, eu tenho uma receio ou vergonha de perguntar sobre isso com alguém, eu não gostaria de abrir as economias que eu já fiz, enfim, tem uma série de questões de privacidade aí que são relevantes que a plataforma digital pode ajudar muito nessa fase do planejamento, né? E falando em valores, Leonardo, a precificação ajuda, né? A tecnologia, na verdade, ajuda na precificação dos preços dos imóveis, não é isso? Isso sim. Então, você imagina o seguinte, a gente tem alguns elementos importantes nesse aspecto da precificação. Aí eu vou olhar um pouco para o lado né, das pessoas físicas como compradoras, depois a gente fala um pouco do lado das empresas, né? Nós temos, por exemplo, desenvolvendo uma ferramenta que é disponível gratuitamente para as pessoas, que você consegue ter preços médios e a distribuição estatística desses preços em qualquer ponto da cidade de São Paulo. Então, quando você está fazendo comparações, por exemplo, né, do que a gente chama de mercado secundário, que são todos os imóveis que já foram adquiridos por alguém, que não estão mais na mão de quem desenvolveu o imóvel, né, que tipicamente são as incorporadoras, você fazer essa comparativa de preços é muito relevante, porque as regiões são muito determinantes para o estabelecimento do preço, né? E aí, né, fazendo um gancho um pouco com os avanços mais recentes da tecnologia, por exemplo, nós temos um motor de inteligência artificial que consegue, dadas as características do imóvel, sua localização, a sua área útil, a tipologia, né? Ele é 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios, tem vaga de garagem ou não, ele consegue já fazer uma estimativa de preço. Então isso é bem relevante porque as pessoas já saem, né, para esse processo de pesquisa de uma maneira mais assistida, né, mais informada, né? E obviamente, quando você olha para o mercado secundário, cada unidade é uma unidade, ou seja, porque ela pode ter sofrido modificações, ela pode ter sofrido benfeitorias, e isso evidentemente altera a sua avaliação, né? E uma das coisas importantes que continua sendo, né, com a existência da plataforma digital, continua sendo uma importância humana, aí eu vou contrabalançar para o outro lado, é justamente esse equilíbrio negocial, né? Ou seja, quando é que você consegue fazer com que vendedores e compradores cheguem a um consenso em relação ao preço e consigam fechar o negócio. Isso continua sendo algo bem importante, humano, e que, né, historicamente, né, pelo menos até o momento, em nenhum lugar do mundo isso foi substituído, ou seja, ainda não há tecnologia que consiga fazer essa mediação de uma maneira eficaz, ou seja, de maneira que as pessoas pudessem efetivamente transacionar imóveis de forma direta. Isso é bem curioso, né? Porque muitos setores a gente fala do assunto dessa desintermediação, mas no imobiliário, particularmente no residencial, ainda continua muito forte a presença humana, especialmente para esse tema da mediação da negociação, ou seja, como que as pessoas chegam a um acordo sobre o preço. Então isso é bem interessante. Leonardo, você acredita que tornar digital e personalizado adquirir um imóvel é hoje um dos maiores desafios do mercado? Olha, o tema da digitalização, como eu disse para você, ele é muito recente no mercado imobiliário, né? Se você pensar, esse é um dos mercados mais antigos que a gente tem na humanidade, né? As pessoas sempre compraram propriedades e sempre, vamos dizer, acumularam propriedades. O imobiliário representa a maior quantidade de ativos da economia mundial. Ele é mais ou menos 3 vezes, né? Se a gente somar o total dos ativos do imobiliário, ele representa aproximadamente 3 vezes do PIB mundial. Então, você imagina, tem uma grande quantidade de ativos, né? E nesse sentido, esse tema da digitalização ele é relativamente recente. Então, quando você
olha as ondas de digitalização, né? Começando lá pelas Big Techs no início dos anos 2000, depois muito forte no mercado financeiro, né? Na sequência aí dos anos 2010, principalmente, crescendo muito rapidamente todo o tema das fintechs. Quando a gente olha para o imobiliário, que isso se chama PropTech, né? Que vem de Property Technology, né? Vem dessa expressão em inglês. A onda das PropTechs, ela começa ali mais ou menos por 2015, 2016, porque evidentemente esse mercado já é um mercado muito pujante e que carece então dessas transformações. Então, na medida em que a gente vai fornecendo a este cliente novas maneiras de se planejar, de buscar, e aí eu complementaria o que está acontecendo nesse momento, novas maneiras também de transacionar e usar o imóvel, que acho que também é um aspecto muito interessante quando a gente olha para o papel da tecnologia, né? E aí eu posso dar vários exemplos para você, né? Vou pegar um aqui que eu acho que faz bastante sentido. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, dentro da companhia, é facilitar que as pessoas utilizem o seu veículo como entrada do imóvel. Então, é uma facilidade de pagamento. Poxa, mas como que a tecnologia ajuda nesse aspecto? Bom, a tecnologia permite que você dê entrada nos dados do seu veículo, faça comparações com uma base de dados de uma empresa como a Webmotors, né, que é uma empresa também do nosso grupo econômico. Você consiga ter uma perspectiva de liquidez do seu veículo e, portanto, você consiga utilizá-lo como entrada do seu imóvel. Então, você está pegando um ativo que é relevante, né, para o brasileiro, que é o veículo, e dando entrada no ativo mais relevante de todos, que é a residência, né? Continua sendo muito importante a visão da residência como um grande balizador da segurança das famílias brasileiras. Então, por exemplo, esse é o tipo de inovação que a tecnologia facilita muito, né? Se a gente olhasse para a situação anterior, alguém podia usar o veículo como entrada? Bom, até podia, mas o que tinha que fazer? Ele tinha que ir atrás, ele tinha que tentar vender o veículo primeiro, obter o dinheiro da venda do veículo para daí ir atrás do imóvel, ou seja, um processo, como você falou, muito menos ágil, um processo muito mais difícil para quem quer fazer. E isso vem acontecendo globalmente, viu, Bruno? Ou seja, essas inovações aí nos formatos com os quais as pessoas transacionam ou usam os seus imóveis tem acontecido bastante. Isso é algo que avançou muito nos últimos anos no mundo. E aí, últimos mesmo, ou seja, a gente está falando de coisas que aconteceram aí no horizonte dos últimos 4, 5 anos, ou seja, é coisa muito recente. E aí, curiosamente, a gente pode dizer também que a pandemia foi mais um impulsionador desse aspecto no imobiliário, né? Se você quiser depois puxar o gancho, isso é bem interessante a história. Verdade. Leonardo, a gente vai só para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, tudo bem? Maravilha, Bruno. Até já. Até já. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, falando hoje sobre a importância do mundo digital na hora de você adquirir, comprar ou vender um imóvel. A gente segue aqui conversando com o Leonardo Azevedo, ele que é cofundador da AP11, essa plataforma digital que tem feito muito sucesso, principalmente lá no estado de São Paulo. Leonardo, você estava falando no bloco anterior justamente sobre essa questão, né, de como a pandemia transformou, revolucionou esse mercado imobiliário, correto? É verdade, Bruno. A pandemia acabou sendo um vetor de grande transformação, né? Isso foi muito interessante, né? Todo mundo se recorda agora, são relativamente recentes as recordações, né? O primeiro semestre de 2020, foi aquele primeiro semestre que estava todo mundo muito assustado, né? Todo mundo bastante retraído, mas ainda com muita esperança de que pudesse voltar à vida normal rapidamente, né? Quando acaba o primeiro semestre, você tem já uma visão mais concreta de que aquilo iria demorar muito, né? Ou seja, que a gente realmente precisaria permanecer em casa por um período mais longo do que imaginávamos. E isso acabou impulsionando de uma maneira muito relevante o mercado imobiliário residencial no mundo inteiro, né? Acho que aqui a gente teve esse fator
específico aí, né, relacionado com a saúde pública, que impulsionou e deu essa importância, esse peso tão grande ao imobiliário residencial global. E junto com isso, né, a gente começou a ver todo aquele movimento também global, e aí no aspecto macroeconômico, de queda de juros, né? E, evidentemente, essa combinação, né, o impulso das pessoas em perceber e dar importância às suas residências, junto com o custo menor do dinheiro que aconteceu globalmente, fez com que o ano de 2021 fosse o melhor ano da história do mercado imobiliário global, né? Se você olha todos os números, 2021 ele é um número assim assustadoramente grande, né? E isso não conseguiu se manter, ou seja, essa combinação ela não conseguiu mais se manter. Mas você imagina que, dado esse patamar tão importante, grande do mercado imobiliário, isso abriu espaço para muita inovação. Então, por exemplo, em 2021, a gente conseguiu fazer algumas transações imobiliárias completas sem que as pessoas tivessem qualquer interação física com o imóvel, que era algo que, honestamente, a gente não imaginava de partida. Ou seja, nossa, será que alguém vai comprar um apartamento ou vai comprar uma casa sem visitá-la, né? Ou seja, essa é uma decisão tão duradoura, né? A gente olha para ela e fala essa decisão tão relevante, duradoura na vida das pessoas. E aí aconteceu. E aí a primeira vez que aconteceu, eu vou contar para você que acho que é bem curioso o caso. A primeira vez que aconteceu era um imóvel em construção. E eu liguei para o cliente e falei com ele, falei, mas você realmente está decidido a comprar? Você não gostaria de ir lá fazer uma visita? Ele falou, olha, sinceramente, esse imóvel está em construção, eu passei na frente, eu conheço a região, eu vi a planta, eu conheço o preço, então para mim está tudo certo. E ele já havia virado pauta de imprensa, né? Porque foi uma coisa bastante inusitada, assim, bem interessante assim a decisão dele. E depois aconteceu no secundário também. E aí foi mais impressionante ainda, ou seja, alguém fala, tudo bem, está em construção, eu já sei o que vou encontrar. Mas no secundário você fala, caramba, será que alguém não vai visitar? E aí as histórias eram assim, Bruno, bem interessante. Uma foi, a pessoa morava nos Estados Unidos, mas era brasileira. E ela falou, não, esse imóvel foi o imóvel que eu cresci quando eu era criança. Ou seja, ela tinha uma relação emocional com o imóvel, né? E ela falou, olha, eu tô vendo as fotos, tô vendo que era mais ou menos como na época que eu morava nele, quando eu era criança, e eu tô muito inclinada realmente a comprar. E fechou o negócio. Então, nesse sentido, o digital, ele permite essa, vamos dizer, presença remota, né? Isso depois se disseminou muito com o assunto das visitas de vídeo, ou seja, coisas que trazem uma certa conveniência para as pessoas, né? Isso começou lá atrás com os portais imobiliários ainda, né? No início dos anos 2000, ou seja, facilitando as buscas, etc. Mas hoje aumentando esse grau de, vamos dizer, participação na experiência desse cliente, né? Ou seja, ele conseguir de fato de alguma maneira interagir com o imóvel, conhecer a planta, visitar virtualmente. E essas tecnologias elas vêm se desenvolvendo cada vez mais, e acredito que esse sim é algo ainda bastante que será muito explorado ainda pelo mercado. De toda maneira, se a gente for traçar ainda o quadro geral, as pessoas gostam muito da experiência física do visitar. Então, em geral, né, quando a gente olha hoje para esse ciclo inteiro da experiência do cliente que está tomando a decisão de compra, o que a gente percebe é que esse ciclo ele se estendeu muito, né? Você olha, vai traçando uma linha longa, esse ciclo se estendeu muito no mundo digital, até que em um determinado momento ele encontra o mundo físico, e tipicamente esse momento é o momento da visita, ou seja, quando ela vai presencialmente conhecer o imóvel. Depois isso salta novamente para o mundo digital, né? E como eu disse, lá a parte final, que muitas vezes exigia do cliente algum tipo de interação física, por exemplo, com os cartórios e tal, mesmo isso já há uma tendência muito forte de digitalização. Então a tendência é que a gente tenha esse momento da visita, né? Que pode crescer esse pedaço da experiência, crescer no digital, mas ele tende ainda a ser físico. Então, a gente chama essa experiência aí do phygital, né? Ou seja, ela é um pouco física, um pouco digital, ela mistura um pouco desses dois mundos,
e é bem interessante que aconteça dessa forma. Então, para as pessoas, como você colocou, traz um aspecto de conveniência, de agilidade, são vários elementos aí que podem realmente fazer com que as pessoas, no fim, até como você falou, gastem menos, ou seja, elas gastem menos tempo, gastem menos dinheiro se movimentando atrás, né? Então, isso é bastante interessante, realmente é um efeito da digitalização. E a pandemia foi esse super vetor de transformação global realmente no mercado imobiliário. Então, o que a gente faz? A gente usa a plataforma digital para interagir com esses empreendedores, isso é bem interessante, ou seja, trocar clientes, trocar imóveis, isso se dá de uma maneira bastante eficaz, né? Porque se a gente tivesse que fazer isso na base do caderninho, né, que era a realidade anterior do mercado imobiliário, você acaba fazendo de uma maneira muito pontual. Então, hoje, literalmente, a gente troca milhares de imóveis todos os dias com os nossos parceiros de negócio. Esses imóveis passam por um processo de inteligência artificial muito interessante, que evita que eles estejam duplicados dentro da nossa plataforma. Então, mesmo que eles tenham cadastros ligeiramente diferentes entre eles, por exemplo, um coloca uma determinada rua, imagina, um prédio de esquina, ele pode ter uma entrada numa rua ou uma entrada na outra, mas quando a gente faz comparações, a gente geolocaliza, a gente sabe que eles estão naquela geografia da cidade, e a gente, por inteligência artificial, compara as fotos desses dois imóveis e diz, opa, esse apartamento aí é o mesmo, a gente não vai fazer esse anúncio novamente. E você vê que lá do lado do comprador, isso tem uma conveniência muito grande. Por quê? Porque ele só vai encontrar o anúncio uma vez, que é um sofrimento muito grande ainda nesses portais 1.0 do mercado imobiliário, em que você entra lá, procura um determinado endereço, uma determinada faixa de preço, você vê que o mesmo imóvel está listado 20 vezes, 30 vezes, né? E isso não te acrescenta nada como cliente final, né? Ou seja, você fica, como você falou, perdendo tempo, né? Há uma perda de agilidade aí e da qualidade de informação, né? Já tocamos nesse ponto aqui no nosso papo. Que é muito relevante. Isso, então, o digital ajuda voltando aos empreendedores e aos pequenos empreendedores, a crescer e interagir conosco, né? Cada vez mais nós nos vemos nesse papel de fomentar os negócios dentro do mercado imobiliário, né? E com o crescimento de todos, a gente fazer com que isso seja cada vez mais impulsionado, né? Então, isso é bem importante. Aí, esses serviços diferenciados, como eu falei para você, né, fazer o pagamento com o carro, acaba ficando disponível para essa rede. Então, esses empreendedores, eles têm condição de crescer usando os instrumentos que nós conseguimos colocar dentro do canal digital. Acho que esse realmente nesse momento, algo muito relevante no processo de transformação, impulsionar o mercado como um todo, fazer com que ele seja mais eficiente e permitir que essas empresas efetivamente cresçam, gerem emprego, que aí vamos dizer, o resultado social relevante que a gente vê da nossa atuação também, ou seja, a gente consegue impulsionar de uma maneira bacana esses empreendedores e esses vários lugares da economia. Aí você destacou um pouquinho o assunto São Paulo, a gente está cada vez mais fazendo essa expansão geográfica, né, para aumentar essa cobertura. O mercado imobiliário ele tem características de intensa, vamos dizer, concentração geográfica, né? Ou seja, tipicamente cada empreendedor que você mencionou, especialmente os de pequeno porte, eles vão ganhar grande quantidade de especialização em bairros de uma cidade. Tem gente que atua em condomínio, é bem interessante. Então você olha assim, essa empresa ela se concentra nesse condomínio, ela conhece tanto daquele condomínio que ela consegue dar todas as informações, ela é tão especializada naquilo que ela realmente tem um nível de serviço superior a qualquer outro. Então, quando a gente se forma em rede, a gente soma isso, né? E aí tem um efeito de rede muito interessante, que é o famoso 1 mais 1 maior do que 2, né? A gente sai da matemática, da aritmética básica e começa a usar esse efeito de rede para beneficiar o cliente e o empreendedor. Então, aí é o melhor dos mundos. Leonardo, o nosso tempo infelizmente acabou, mas é como você bem falou durante esses quase 30 minutos de entrevista, de bate-papo aqui comigo. Um mercado, esse mercado é um jogo de ganha-ganha. A gente viu como é importante, né, o ambiente online nessa transformação, nessa revolução no mundo dos negócios
Quero aqui agradecer a sua contribuição, a sua participação com a gente nessa entrevista especial, falando aí sobre a importância de uma plataforma digital, você representando bem aí a P11, que agora tem essa meta, esse objetivo de expandir em 2023, sair um pouquinho do quadradinho de São Paulo, expandir para outras regiões do país. Agradecer aqui mais uma vez a sua presença, a sua participação conosco. Muito obrigado, Bruno. Foi um grande prazer conversar contigo. Espero aí ter ajudado e especialmente incentivado aí os empreendedores do mercado imobiliário, né? E que cada vez mais a gente possa ajudá-los a crescer e se desenvolver, que a gente possa fazer bem para a economia aí do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima. Abraço. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender. Até lá!